Olá, eu sou a professora Maria Paula. Vamos para mais uma aula de Direito Penal. Vamos retomando o nosso assunto do artigo 332, tráfico de influência. Bom, apenas a título de informação, temos um tipo penal alternativo no qual o agente tem diversas condutas a serem realizadas, dentre elas o solicitar, o exigir, cobrar e obter. É imprescindível para a realização da minha conduta de tráfico de influência a vantagem ou promessa, a falsidade, o pretexto para influenciar e o ato a ser praticado por funcionário público. Então, influenciar um ato praticado por funcionário público. É imprescindível para a minha conduta o dolo. Sim, não existe tráfico de influência na sua modalidade culposa, somente na sua forma dolosa. Então, o agente tem o quê? Vantagem, ele quer obter de forma livre e consciente a vantagem para influenciar um ato a ser praticado por um funcionário público. Então, notem que eu vou ter, diante desta minha conduta, a realização desta vantagem. Note-se ainda uma situação em que pode ocorrer a conduta do crime. Um agente solicita uma vantagem, dinheiro, para influenciar um ato de agentes da Receita Federal, por exemplo, para o quê? Para alterar a composição de um determinado imposto ou o valor de um imposto ser cobrado. Veja, eu não estou obtendo, eu não estou informando que vai ser realizada ou não essa adulteração. Eu estou o quê? Obtendo uma vantagem, obtendo um dinheiro para poder influenciar o quê? Uma condição de um ato de um funcionário público. Então, daí eu já tenho o quê? A consumação da minha conduta criminosa. A tentativa. Em razão de se exigir a presença de funcionário a ponto de tomar conhecimento da ofensa, o crime não se admite tentativa. Isso mesmo. O crime não tem a possibilidade de haver o quê? Por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consumou. Ora, é só nós verificarmos as condutas descritas no artigo. Quando eu estou exigindo, quando eu estou solicitando, quando eu estou cobrando ou estou obtendo, por si só, nessas minhas condutas criminosas, eu já vou ter o quê? A consumação do crime. Ou eu solicito ou eu não solicito. Se eu solicitei, o crime existe. Não dá para aplicar o quê? A tentativa. Se torna a tentativa inócua para sua condenação. O aumento de pena que se dá na conduta do artigo 332 é justamente o quê? A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. A pena é aumentada pela metade, destinada ao funcionário. Então, por exemplo, eu solicito, eu informo que vou pedir ou vou ter a influência de alterar um possível imposto a ser cobrado nesse tráfico de influência, e eu falo que o dinheiro a ser destinado também vai para o funcionário, o qual eu vou influenciar. Então, dito lá o nome de um funcionário, vou pedir para José, meu amigo, na tentativa de o quê? De influenciar. Eu tenho a pena aumentada. Por que eu tenho essa condição de aumento de pena? Justamente porque eu estou insinuando que a vantagem que eu estou recebendo é para fazer o pagamento a ser destinado ao funcionário, quando na verdade não. Daí que a minha conduta se torna o quê? Presente e se torna de fato uma condição a ser o quê? Exigida. Estamos diante também de um tipo penal alternativo, não podemos esquecer, no qual, em qualquer das condutas em que o agente acabe por realizar, nós estamos diante de um crime único. Então, se ele exige, se ele obtém, se ele cobra, se ele solicita, eu vou ter o quê? Um crime único a ser aplicado, com uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais a pena de multa. E ainda, aumenta-se a pena se, em virtude dessa vantagem indevida, eu insinuar ou alegar que esta vantagem vai para o funcionário, vai para o agente da Receita Federal.
eu vou ter o quê? Uma obtenção da conduta criminosa. Esse é o nosso artigo de tráfico de influência. Corrupção ativa. Conduta criminosa que atualmente todos nós temos o quê? Conhecimento dentro dos nossos noticiários. Então vamos estudá-lo para poder ter o quê? O entendimento do que de fato é uma corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Como disse, é imprescindível que nós tenhamos o quê? A leitura do artigo 333 e nós tenhamos o quê? Vamos riscar os artigos e os verbos a serem estudados. Então, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos e pena de multa. Então vejam que eu tenho o quê? Algumas situações dentro do meu artigo que também se torna um tipo penal alternativo, no qual eu tenho o quê? Diversas condutas a serem estudadas. E a primeira delas é oferecer. Oferecer nada mais é do que propor, sugerir. Estou sugerindo, estou propondo a obtenção de uma vantagem indevida para retardar um ato de um funcionário público. Ou eu estou prometendo, se eu obtiver o retardo do meu ato de ofício, eu vou ter o quê? Uma recompensa, vou comprometer a dar uma recompensa ao agente. Praticar ato é dar dinheiro a um policial para que ele encontre ou seja mais diligente na busca de um veículo furtado. Vejam que isso é uma corrupção. Por que isso é uma corrupção ativa? Nota-se que a função do policial é justamente o quê? Fazer com que tenha o cumprimento de uma determinada ação imposta pela lei. Então, se tornar o quê? Diante da segurança, diante da vigilância, a necessidade de proteção. Então, praticar um ato, dar dinheiro a um policial para que ele encontre, ou seja, mais diligente na busca de um veículo furtado, eu estou o quê? Oferecendo ao agente uma vantagem indevida para praticar um ato de ofício. Um ato que é função dele. Ora, o funcionário já é pago pelo Estado para isso. Então, não teria por que eu fazer com que o agente solicite, empregue, ofereça esse o quê? Esse dinheiro para realizar um ato que já é por si só dele. Daí a corrupção. A vantagem ela é indevida. Indevida para retardar o ato ou para omitir o ato. Então, na primeira condição, retardar o ato, oferecer valores para que o funcionário do cartório faça o processo andar devagar. Eu ofereço dinheiro para que o cartorário, o serventuário da justiça, possa retardar o andamento processual, demorar com a juntada de uma petição, demorar com o envio para a conclusão dos autos, como forma de o quê? De me beneficiar. Porque a partir do momento que eu estou lhe dando uma vantagem, eu estou pedindo para ele omitir o quê? Um ato que ele deve agir de ofício com celeridade. Omitir. Oferecer propina ao agente de trânsito para que não aplique uma determinada multa. Oferecer propina a agente de trânsito para que não aplique a multa a ser empregada. Olha só vocês, não é de ofício por parte do agente de trânsito, funcionário público, com definição no artigo 327. É função dele, diante da ocorrência de uma conduta contrária à lei de trânsito, ao Código de Trânsito, aplicar o quê? A sanção administrativa, que é a pena de multa. Aí o que eu faço? Eu ofereço dinheiro, ofereço vantagem indevida para que o agente se omita. Olha, seu guarda, não aplique a multa, porque estou lhe dando R$50. Olha a conduta do crime presente na minha corrupção ativa. E claro, se torna necessário que eu tenha o quê? Dolo.
O dolo se faz presente dentro da minha corrupção ativa. Se faz presente ainda que o sujeito ativo e o sujeito passivo tenham o quê? Sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar o crime. Qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa possa praticar a conduta descrita no meu artigo 333 de corrupção ativa. Não é um crime próprio, então não tem algo específico, uma conduta diferenciada, não. Qualquer pessoa pode o quê? Oferecer, prometer vantagem indevida. Eu não tenho a necessidade de se ter o quê? Uma situação específica. Contudo, o meu sujeito passivo é o Estado. Porque eu estou influenciando quem? Eu estou pedindo quem? Para que funcionário público, representante do Estado, possa retardar, possa o quê? Omitir um ato de ofício. E é interessante que nós tenhamos também a definição do ato de ofício. O ato de ofício é aquele em que o agente tem o dever de agir em virtude da sua função. Então ele deve fazer. Os exemplos que eu passei aqui para vocês é uma forma de vocês gravarem o que cada conduta deverá ser realizada. Então, quando eu falo praticar o ato no qual ele tem o dever de realizar, no qual ele está se omitindo ou retardando, o próprio funcionário público, na hora que eu ofereço esta conduta, no momento que eu ofereço esta vantagem indevida, eu faço com que ele não tenha a sua atuação que deveria ter. Eu retardo tal situação, tal fato. Reclusão de 2 a 12 anos e pena de multa. Eu tenho uma pena alta para corrupção ativa, bem como porque, em virtude dela, nós acabamos o quê? Retardando algumas situações do nosso processo. Imprescindível também, novamente reafirmar a existência do dolo direto. O dolo que? Livre vontade e consciência de corromper, livre vontade de oferecer, livre vontade e consciência de dar o quê? Vantagem indevida a pretexto, a fim de que o agente tenha o quê? Uma influência para retardar um ato dele. Diante disso, o nosso artigo 333, mais uma vez, se faz presente dentro da conduta criminosa. Artigo 336, inutilização de edital e de sinal. Estamos diante também de um outro crime, no qual rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Querem ver uma situação desse artigo? Quando nós rompemos o lacre da placa de sinalização do veículo. Não temos um lacre quando fazemos o emplacamento do carro? Tem um lacrezinho vermelho lá. Quando nós temos o quê? O rompimento, a inutilização de um sinal, nós estamos diante desta conduta do 336. Então, vejam só, também um tipo penal alternativo. Então, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, ou violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Estou diante de uma conduta em que o agente tem a ruptura do lacre, a ruptura de um selo ou de um edital no qual eu tenho a identificação por parte de um funcionário público como forma de determinação legal para identificação, seja ele de um edital afixado ou seja de algum outro instrumento pacífico de o quê? De identificação de trânsito, como o trânsito
nós temos o quê? A própria placa do veículo. Tem o quê? Como sujeitos ativo, qualquer pessoa, e como sujeito passivo, o Estado. Claro que também eu tenho o quê? A figura do dolo, mais uma vez reafirmado. Temos como classificação desta conduta do 336 como um crime comum. Crime comum, meus queridos, é aquele crime em que qualquer pessoa pode cometer. Não é nada específico. Aqui eu não tenho o sujeito ativo não é ninguém especial. Porque, claro, ao longo do meu Código Penal, eu tenho condutas em que somente determinadas pessoas podem cometê-las. Neste caso, nesta conduta criminosa, eu tenho que qualquer pessoa pode cometer. Contudo, só o meu sujeito passivo se torna alguém especial, que é o Estado. Ele é um crime material, sim, porque a partir do momento que eu cometo a inutilização, que eu rasgo o edital ou o selo, eu tenho o quê? Uma materialidade delitiva. Pode acontecer de forma livre, sim. A forma livre é justamente a condição de que eu não tenho nenhum instrumento específico para o quê? Cometer o crime. Eu posso rasgar, eu posso sujar, eu posso cometer o quê? Qualquer situação que inutilize este selo ou sinal. Ele pode ser comissivo ou omissivo. Opa, essa parte é interessante. Comissivo é ação. Omissivo é o omitir. Omitir é deixar de fazer. Quando eu falo de ação, eu falo de uma conduta de fazer. Quando eu falo de omissão, eu faço uma conduta de deixar. Eu me omito, ou seja, eu deixo de praticar. Então eu tenho a possibilidade dentro da minha conduta de se ter o quê? De não fazer. A conduta omissiva. E quando que ela pode acontecer? Quando o agente tinha o dever legal de agir. E não age. Ele se omite. Instantâneo e de dano, a partir do momento que eu tenho que a condição de inutilização, o crime por si só já existe. De dano, a inutilização vai me gerar o quê? Um dano. Então, a partir do momento que eu estou inutilizando um edital fixado, ninguém mais vai poder ter o quê? O respaldo desse edital. Ninguém mais vai ter o quê? Uma resposta do que estava pedindo no edital, porque eu simplesmente inutilizei, rasguei o edital. Unissubsistente, unissubjetivo ou plurissubsistente. Eu tenho vários atos e eu posso ser praticado por um sujeito. Admite-se a tentativa. Sim, só vai admitir a tentativa quando for a condição de comissivo, de ação. Não se tem tentativa quando estou diante de uma situação omissiva. Então, nos crimes omissivos, seja eles próprios ou impróprios, eu não tenho a possibilidade de se ter o quê? A condição de tentativa. Somente nos crimes em que eu tenho a comissão, os crimes de ação. O objeto ou material das primeiras condutas é o edital. Das outras é o selo ou sinal identificador ou que cerra algo. O objeto jurídico é a administração pública e nos interesses material e moral. Claro, eu estou diante de um objeto em que eu tenho um edital. Para quem não sabe, um edital pode ser utilizado como uma citação. Então, eu não localizo uma pessoa para ser citado. O que é uma citação? Citação é chamar o réu para se manifestar num processo. Então, eu tenho um processo criminal, por exemplo, em que eu preciso do réu para que ele possa se apresentar. Só que ele está em local certo e não sabido. Para dar legalidade no ato, eu faço uma citação por edital. Então, eu cito o agente por edital para que ele possa vir até o processo para tomar conhecimento da ação que lhe é imputada. E quando eu faço esse edital, eu estou fixando esse edital lá no fórum para que todos tomem conhecimento do ato realizado pelo poder público, pela vara criminal, por exemplo.
para que todos tomem conhecimento de que aquela vara criminal está chamando aquele determinado réu, X, por exemplo, para que ele tome ciência de que ele está sendo o quê? Citado numa ação criminal. Se eu rasgo esse edital, como que o X vai tomar conhecimento? Então eu gero o quê? Um dano. A mesma coisa, o selo ou sinal identificador que cerra algo. O objeto jurídico é a administração pública. Claro, se eu tenho um sinal, como dei o exemplo para vocês, do próprio objeto, que é a placa de trânsito, o lacre, se eu cerro, como que eu vou ter a identificação? Eu vou ter o quê? Um dano para a administração pública. Consequentemente, isso se torna o quê? Interesse material e moral diante de um ato que foi realizado pelo funcionário público por meio da administração pública e que foi o quê? Alterado. Então, diante disso, eu tenho a minha conduta do artigo 336, inutilização de edital ou sinal. Até logo, pessoal!